Oi, pessoal. Então, essa aula agora, essa parte da aula é a segunda de Brasil colonial, tá? Lembrando que a aula 3, Brasil colonial, foi dividida em duas partes, ok? Então, a primeira parte, a organização da empresa colonial, no que diz respeito à administração e também a organização dos engenhos. Agora, a gente vai falar das invasões, tá? Da presença holandesa no Brasil, ok? Então, eu vou sair aqui e já apresentar a nossa tela. É o mesmo arquivo que nós utilizamos, né? Que é o mesmo arquivo que está disponível na plataforma. Tudo bem? Então, vamos falar agora dessa presença holandesa no Brasil. Olha só, a Holanda, ela participava diretamente dos negócios do açúcar nesse período, nesse início do século XVI. Tá? Como que a Holanda participava? Foram os holandeses que financiaram, transportavam, refinavam e distribuíam o açúcar na Europa. Então, participavam dos negócios do açúcar. Aqui, ó, vou colocar com Portugal, ok? Com Portugal. Só que para a gente entender como isso se deu, nós temos que lembrar de dois contextos importantes nesse período do século XVI. O primeiro deles é o estabelecimento aqui, ó, tá? Da União Ibérica. Deixa eu fazer de novo isso aqui, que ficou torto, tá? Então, isso aqui é... Nossa, hoje a coordenação tá, hein, gente? Opa! My God! Ó, tá? Eu vou grifar aqui, União Ibérica, colocar minha notinha aqui, autoadesiva, que quer dizer o seguinte: o que foi a União Ibérica? Resumidamente, a união entre Portugal e Espanha num único, mudar, sob uma única coroa. Coroca não, né, Ana? União entre Portugal e Espanha sob uma única coroa. Isso aconteceu entre 1580, tá? Até 1640. De quem era essa coroa, tá? Rei espanhol Felipe II. Esse rei, né, Felipe II da Espanha, ele vai governar Espanha e Portugal durante esse período. Por que que isso aconteceu, tá? Ele tá me desobedecendo esse slide hoje. Então, por que que isso aconteceu? Pronto, consegui. Primeiro, tá? Esse aqui eu vou até pular, vou falar direto desse aqui, ó, tá? Primeiro, Dom Sebastião, rei de Portugal, morre em 1572 em uma batalha no norte da África chamada Alcácer Quibir, uma batalha contra mouros, contra os islâmicos, ainda naquele contexto de guerra da reconquista, tá? Esse Dom Sebastião é aquele que o Antônio Conselheiro, lá na Guerra de Canudos, tá? Pulei agora 400, 300 anos, vai dizer que voltaria. Né? Nossa, vai dizer que voltaria não, né? Que construção horrível. É aquele que o Antônio Conselheiro anunciava como um retorno. O mar vai virar sertão e o sertão vai virar mar. É o mito do sebastianismo. Pois bem, é esse Sebastião aqui, tá? Esse carinha aqui.
Na verdade, um garoto, né, vai morrer muito jovem nessa batalha, o corpo nunca foi encontrado, surgindo daí a ideia, né, de beatificação, de santificação. O irmão dele, ele morre sem deixar herdeiros. O irmão dele, Dom Henrique, cardeal, bem mais velho, vai assumir, mas morre na sequência também, tá? Às vezes, em aula, a gente nem fala desse Dom Henrique aqui, porque ele mal assumiu, já morre. E o que vai acontecer? Sem herdeiros, Portugal fica com o trono vago. O rei Filipe II da Espanha vai reivindicar o trono português. A nobreza portuguesa e os comerciantes veem nisso, tá? Vem nessa reivindicação um bom negócio, tá? Então vou colocar aqui, ó, um bom negócio para nobreza portuguesa e para a burguesia. Tudo que eles menos queriam nesse momento era uma luta dinástica, um conflito dinástico. Então, o Filipe II, ele vai assumir o trono, né? Ele vai assumir o trono dessa união das coroas ibéricas, que a gente chama de União Ibérica. Pois bem, esse é o primeiro contexto. Só que, ao mesmo tempo, né, que isso está acontecendo, tá? A Holanda, ou melhor, Holanda e Bélgica, o que a gente chama hoje de Países Baixos, era, né, submetida ao domínio espanhol. Era um reino da Espanha. Só que vão se tornar independentes, né, vão declarar a independência em relação à Espanha, nesse contexto aqui, ó, tá? De deixa eu ver, que é isso aqui que eu sempre aperto? Ah, não é nada, só para me atrapalhar mesmo, tá? De 1567 a 1581, o que vai acontecer nesse período aqui, né? Um conflito entre espanhóis, tá? Vai sem acento mesmo, e holandeses. De forma, deixa eu ver aqui se ele vai corrigir para mim, corrigiu. De forma que os holandeses vão declarar a sua independência em relação à Espanha. E é nesse períodozinho, tá, que eles vão fazer negócios, tá, nesse período aqui, com Portugal e vão continuar. Qual vai ser a reação da Espanha, né? É a oportunidade de se vingar dos holandeses nesse momento da coroa ibérica. Então, os espanhóis vão fechar os portos do Brasil e de Portugal aos holandeses. É um momento aqui, tá, de revanche de Filipe II. Deixa eu colocar o nome do homem aqui, mas não, Felipe, tá? Na verdade, se não me engano, acho que até termina com um izinho, mas vamos deixar assim, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai promover uma espécie de embargo aos holandeses. Isso quer dizer, que durante um curto período que os holandeses vão ganhar muito dinheiro com os negócios do açúcar, negociando diretamente com Portugal, isso acaba nesse momento, tá? E os holandeses vão entender o seguinte: olha, não vamos entrar em guerra direto com a Espanha. Não vamos brigar pelos ovos de ouro, vamos direto pegar a galinha. É uma comparação meio infame, né? Mas já funcionou para alguns alunos de uma forma didática. Por isso que os espanhóis por isso que os holandeses vão invadir o Brasil, tá? Invadir essa parte da América Portuguesa, para não perder os lucros nos negócios do açúcar. Tudo bem? Então, o que nós temos aqui? Vejam, nós temos... Deixa eu tentar diminuir aqui. Eu quero grifar... Pronto, diminuir essa parte, porque eu quero grifar essa aqui, tá? Que são dois contextos diferentes. Primeiro, contexto 1, União Ibérica. Depois, contexto 2, a relação entre espanhóis
e holandês. Tudo bem? Então, esse é o contexto que explica as invasões, né? A tentativa dos holandeses de ocupar essa parte aqui do Nordeste brasileiro. E essa tentativa foi bem sucedida. Entre 1630 e 1635, a gente vai ter uma guerra entre holandeses e senhores de engenho nessa região aqui de Olinda e Recife, tá? Essa região aqui. Nessa região, né, vai ser o grande foco dos holandeses para tentar ocupar. Por quê? Porque era onde tinha o maior lucro vindo da produção açucareira. Ao final, né, em meio a essa briga aqui, a esse conflito pelo mar, nos fortes, quando eu falo que guerra é guerra mesmo, é em armas, né, ocupação e saque de cidades, gente fugindo para o interior, escravos fugindo, formação de quilombo. Esses 5 anos aqui foram anos de caos para Recife e Olinda, nessa região de Pernambuco e Itamaracá. Só que um senhor de engenho chamado Domingos Fernandes Calabar vai negociar com os holandeses nesse momento, tá? Ele vai contar para os holandeses onde que os senhores de engenho escondiam as armas, qual que era a estratégia de ataque, qual que era a estratégia de defesa. Em troca, ele teve a garantia dos holandeses de ser perdoado em dívidas, ser beneficiado quando a guerra terminasse. Ele foi durante muito tempo conhecido na história do Brasil. Eu, quando estudei lá no meu 5º aninho, né, que era o antigo 6º ano, eu lembro que tinha uma professora muito reaça. Ela falava, olha, o primeiro traidor do Brasil, né, Calabar. Mentira, tá, gente? Não tinha nem Brasil, quanto mais a ideia de trair essa ideia de nação, de identidade, não existia nada disso, tá? E o caso é que, se a gente for analisar bem assim a fundo, os senhores de engenho deveriam até agradecer o Calabar, porque os holandeses vão negociar com esses senhores de engenho, tá? O que os holandeses precisavam? Ter uma boa relação com esses senhores de engenho. Por isso que o governador enviado para essa região, para essa localidade, logo após a guerra, então 1637, Maurício de Nassau, ele era um conde, tá? O que ele vai precisar fazer? Pacificar e estabilizar os domínios. Gente, uma área destruída é uma área que não nasce nem um pé de mandioca, quanto mais cana-de-açúcar. Então, ele tem que estabilizar os domínios, ele tem que negociar, conciliar, ter uma posição conciliadora com esses senhores de engenho. E os senhores de engenho vão aceitar. Por quê? Se era ruim com os holandeses, era pior sem os holandeses, tá? O Maurício de Nassau vai organizar a produção açucareira, que tinha sido prejudicada pela guerra, né? 5 anos de guerra. Depois, Maurício de Nassau vai dar din-din a esses senhores de engenho para conseguir reaparelhar as suas propriedades. Vejam, ele não vai perdoar dívidas, ele vai ampliar essas dívidas, ele vai emprestar mais dinheiro, tá? Isso tudo do ponto de vista, né, econômico, do ponto de vista prático. Quero apagar esse, não gostei. Do ponto de vista político, jurídico e até civil. O Maurício de Nassau, ele não vai estabelecer diferenças entre holandeses e portugueses, porque quando ele vem para o Brasil, uma comitiva enorme vem junto, tá? Ele vai estabelecer uma igualdade de direitos entre colonos, sejam portugueses ou mestiços, e os holandeses, tá? E mais, ele vai estabelecer tolerância religiosa.
tá? Vai ser um período que um grande afluxo de judeus chega na região. E aqui eu quero colocar um lembrete aqui, tá? Esses holandeses, gente, eles eram protestantes, eles eram calvinistas. Esse foi um dos motivos da briga entre holandeses e espanhóis. Eles queriam praticar, né, os holandeses, o calvinismo. E os espanhóis, né, super, hiper católicos, uma das principais armas da Contra-Reforma foi o bispo, né, o cardeal de Torquemada, um grande inquisidor. Então, o que a gente vai ter aqui? Os holandeses eram calvinistas. Isso tem um nome, tá? Eles são presbiterianos. E poderiam muito bem impor essa religião no Nordeste do Brasil, né? Então, proibir missa, proibir santo, empalar jesuíta, né? Enfim, padres, mas não. Foi um período de extrema tolerância religiosa entre os cristãos, católicos e presbiterianos. E mais que isso, né? Com outras religiões também. É um período que os judeus, né, extremamente perseguidos na Espanha e em Portugal, vão vir para a América. Tanto é, tá? Tinha uma imagem que a primeira sinagoga das Américas está e existe, né, até hoje, no Recife, tá? Primeira sinagoga. Sinagoga era o lugar de oração dos judeus. A comitiva de Maurício de Nassau, né, para além de muitos burocratas, contadores, comerciantes, né, vai ter também um grande número de artistas, naturalistas, médicos, cientistas, engenheiros, arquitetos. Por quê? O Maurício de Nassau, gente, ele era um mecenas por natureza. Então, que significa isso? O que é um mecenas? Né? É um grande entusiasta das artes e dos ofícios. Lembrem-se lá de Renascimento, né? Mecenas são aqueles que são entusiastas, que vão financiar artistas, que vão pagar e encomendar obras para esses artistas. E a Holanda, né, os Países Baixos, nesse período do século XVII, estavam em pleno renascimento, tá bom? Então, o século XVII holandês é o período do renascimento, tá? Então, vou pôr aqui, ó, renascimento, tá? Cultural na Holanda, ou nos Países Baixos. Países Baixos, ou seja, nos Flamengos, é um nome que aparece muito nos documentos históricos, tá bom? E ele vai trazer esse pessoal para o Brasil. Recife vai acabar sendo a capital holandesa da América, Nova Amsterdã, para vocês terem uma ideia, tá bom? Então, aqui a gente tem uma obra, né, muito conhecida do Franz Pouch, um dos principais artistas aqui, tá? Que estavam na comitiva de Nassau, tá? Essa daqui é a representação. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais. Nossa, que beleza, olha. Na sala de aula, eu não consigo fazer isso. Nossa, agora deu uma bugada aqui, peraí. Quero mostrar para vocês aqui, ó, né? Você tem aqui a casa grande, você vai ter a capela, as senzalas ficaram no outro extremo, e você tem aqui o engenho, ó, tá? Fazendo aqui, você tem aí essa imagem no seu computador que eu ampliei, tá? Mas você pode abrir também ela isoladamente. Isso daí é uma obra, uma das mais conhecidas de representação artística da colônia. Então, se até então os únicos documentos históricos que a gente tinha de Brasil colonial eram os jesuítas, agora a gente tem artistas, tá?
Então, aqui também do Franz Pouch, tá? O Engenho. E aí, o que eu fiz aqui? Né? O que eu coloquei aqui também? Uma obra de um outro artista chamado Ecoute. O Ecoute, ele vai representar muito mais que paisagens nativos, escravos, e aqui a gente tem a principal representação do Ecoute, que é a famosa Índia Tarairiu, né? Eu tenho mania de falar Tarairiu, ou Índia Tapuia. Se a gente ampliar aqui a imagem, né? O que a gente vai ter aqui nessa índiazinha? Ela está carregando, olha só que meigo, um pezinho. Olha o pezinho aqui, tá? E ela carrega também uma mãozinha. Tô falando em ritmo de Mundo Bita, né? Efeitos da quarentena. Mas olha só, então olha, essa aqui não é a mão dela, tá? Essa aqui não é a mão dela tá aqui. Essa daqui é a mão, uma mão que será comida. Gente, agora eu posso ampliar, eu não resisto a fazer isso. Olha aqui, olha a perfeição desse homem, dá para ver a unha. Olha aqui a unha, né, do coitado que perdeu, né, que vai servir aí como elemento importante no ritual de antropofagia. Então, quando a gente vê a imagem aqui da Índia Tapuia, né, a gente vê de uma forma muito quase natural, quase naturalizada, os elementos de um ritual antropofágico, tá? E até me arriscando um pouco em história da arte, se você vir, né, a representação do rosto dela, né? Vejam só, ela não tem um rostinho meio de Mona Lisa? Olha só esse rostinho dela aqui de Mona Lisa, né? Um olhinho assim. É claro que ela é muito mais próxima à imagem que a gente tem de um nativo do que lá, né, naquela nossa aula do Hans Staden, tá? Mas o que a gente tem que ver é o seguinte, essa é uma nativa que ela está integrada à natureza. Você tem aqui, né, orquídeas, você tem um cachorro do mato, você tem aqui uma sandalinha, aqui ao fundo você tem, né, a história dessa tela, é onde está acontecendo o ritual mesmo de antropofagia. Tudo bem? Beleza. Vamos expulsar os holandeses agora, minha gente, tá? O final da dominação holandesa coincide, porque também é uma consequência, da restauração do trono português. Ou seja, a coroa portuguesa ela é restaurada, termina a União Ibérica. 1640 aqui, tá? É o fim da União fim da União Ibérica. Isso vai coincidir com problemas financeiros da Companhia das Índias Ocidentais. O que é essa Companhia das Índias Ocidentais aqui? Ai, que raiva. Pronto, ficou bonitinho, tá? É a empresa holandesa, tá? Que administra deixa eu pôr aqui, ó, o Nordeste ocupado, tá? É uma empresa, por isso que eu falo, a gente tem que pensar a colônia como uma empresa mesmo. E essa Companhia das Índias Ocidentais, a empresa, estava percebendo o seguinte, que o lucro não estava tão alto como eles imaginavam. Em parte, gente, culpa do Maurício de Nassau. Esse cara aqui era um gastão, tá? Ele era um doidivanas. Ele, né, deu
casa, comida e roupa lavada para todos aqueles artistas. Gastava mais do que podia, reformou a cidade, mandou construir a ponte, né? Banquetes, festas, ou seja, ele foi demitido. Eu até pus saída aqui, né, para não ficar tão humilhante, mas na verdade o que aconteceu com Maurício Nassau, o homem foi demitido. E aí chegam 3 outros governadores, tá? Então Maurício Nassau volta lá, tá, para Amsterdã e vem outros administradores. Só que aí a relação cordial que existia, tá? Ela muda essa relação cordial. E esses novos administradores, eles vão, né, meter o louco aí nesses senhores de engenho e vão começar a cobrar as dívidas, vão aumentar a cobrança de impostos. E é nesse momento que esses senhores de engenho, que no início aceitaram fazer negócio com os holandeses, na lógica ruim com eles, pior sem eles, nesse momento percebem que continuar com os holandeses já não é um bom negócio. Eles vão organizar, tá, um movimento, nossa, que coisa horrorosa que ficou isso aqui, um movimento para que os holandeses saiam, naquele momento, de Pernambuco, tá? Saiam de Recife, saiam de Olinda. Isso recebeu o nome de insurreição pernambucana. Eu até coloco entre aspas, esqueci de fechar as aspas aqui, expulsão dos holandeses. Não, fechei ali em expulsão, né? Na verdade, eles não são expulsos, né? Eles vão sair porque eles cansaram de guerrear e ainda conseguem receber uma baita de uma indenização. Durante 9 anos, né, colonos, com a ajuda agora de portugueses, vão lutar contra os holandeses. Os holandeses saem ao final desses 9 anos, tá? E vão passar a produzir açúcar nas Antilhas, que vai concorrer com açúcar brasileiro. Os senhores de engenho vão falir, não vão conseguir reconstruir os seus engenhos e vão, aqueles que sobrevivem, passar a investir em bandeiras de prospecção. O que são essas bandeiras aqui de prospecção? Tá? São bandeiras que vão procurar ouro. O velho sonho português, tá bom? E daí, pessoas, que vem a última partezinha da nossa aula, que eu chamei de expansão territorial. O que quer dizer isso? Nesse mapa aqui, tá? Deixa eu tentar ampliar isso aqui, deixar só o mapa aparecendo aqui para vocês, tá? Peraí. Nesse mapinha aqui, opa, pronto. Nesse mapinha aqui, vocês têm um mapa do Brasil atual, né? Simulando o mapa do Brasil atual com o Tratado de Tordesilhas, para a gente poder visualizar o que em tese era a América Portuguesa, aqui, tá? E o que em tese era a América Espanhola. Eu vou tentar. Peraí, não quero adicionar isso, não. Vou tentar escrever aqui, ó. Olha que eu acabei de descobrir. Isso aqui é América Portuguesa, tá? E aqui a gente teria, em tese, América Espanhola. Tudo bem? Fechei aqui. O que vai acontecer nesse período de União Ibérica? Vai haver um avanço de muitas expedições bandeirantes e de missões jesuíticas para além, tá? Para além aqui do tratado de, né? Do tratado, queria poder desenhar aqui, diz isso, tá? Para o tratado de Tordesilhas.
Mesmo porque, vamos pensar, né? Desisto que não vou conseguir. O que vai acontecer? Numa União Ibérica, qual a necessidade do Tratado de Tordesilhas? Tudo não era, né? Tudo não estava sendo administrado pelo Filipe II, não é? Então, né? Então a ideia é que o Tratado de Tordesilhas, ele perdeu um pouco a função. Cadê aquelas ferramentas que eu queria aqui de diminuir? Sumiram, quero ferramentas, ferramentas, ferramentas. Será que é isso aqui? Preencher, assinar, não. Ocultar, não. Não! A louca, não. Ferramentas, ferramentas, contra ferramentas. Não, vou desistir, tá? Eu quero só diminuir isso aqui. Pena que não tem ninguém assistindo comigo para eu poder diminuir. Não quero isso. God, perdão, gente. Enfim, vai ficar grande assim mesmo. E depois aqui eu procuro a ferramenta, não quero editar, não quero comentar, não quero combinar, não quero organizar, ocultar. Não sei aqui. Sumiu, né? Aqui, cadê? Desisto. Bom, sem interrupção de aula, vou ver se alguém edita isso depois, se não editar isso que vocês estão vendo. Então, o que nós temos aqui, né? A ideia de que a América Portuguesa vai ter o seu território ampliado. Primeira causa, bandeiras. Segunda, pecuária, criação de gado. Missões jesuíticas, os aldeamentos, achei. Eita, por que isso não apareceu antes? Missões jesuíticas, né? O que os padres jesuítas no Brasil vão, né, montar os aldeamentos com os nativos e daí vai vir a exploração das drogas do sertão. Talvez vocês devam se lembrar aí, né? O que seria? Guaraná, tá? Açaí, castanhas, tudo bem? Cacau, tudo aquilo que não era plantado, tudo aquilo que existia, tá? Tudo certo? Então tá, peraí que eu vou passar aqui o slide. Eu precisei mudar aqui meu microfone para atender uma demanda doméstica, tá? Então, retomando, guaraná, açaí, castanhas, cacau, né, castanha de caju e outras também, tá? Cupuaçu. Tudo isso era explorado, né, era utilizado pelos jesuítas a partir do conhecimento nativo. Pecuária, criação de gado, sobretudo aqui no Nordeste brasileiro e depois aqui no Sul. O que nos interessa aqui? Bandeirantes, tá? Ops, perdão. Bandeirantes. Nesse período, existiam 3 tipos de bandeiras, tá? 3 modalidades. Existia a bandeira, tá? Bandeira de preação ou apresamento, que era para captura, escravização de nativos, o que era obviamente ilegal, que nós já vimos que a escravidão indígena era proibida. Existia as bandeiras de contrato ou sertanismo de contrato, que era para procurar capturar escravos fugidos, derrubar e derrotar quilombos, tá?
existia aqui também, gente, as bandeiras de prospecção, que eram as expedições que procurariam ouro. É claro que essas três modalidades aqui, tá? Elas poderiam se concentrar em uma única expedição. Então, nesse mapinha aqui que tem as rotas, né? Muito se caçou e capturou de nativo, mas muito se procurou de ouro. Nessa outra aqui, muito, né, se capturou de nativo e muito se capturou de escravos fugidos, ok? A gente tem aqui um ponto de, né, nascimento aqui de maior efusão das bandeiras, que é o Sudeste. E aí eu preciso comentar com vocês sobre o mito do bandeirante, tá? Tem lá uma questão sobre isso, lá na lista, né? Nossa lista 3 de Brasil Colônia 1, tá? Para a aula, inclusive, próxima aula de plantão, seria importantíssimo que vocês, até se quiserem, me mandassem as dúvidas antes para eu organizar, tá? Seria muito importante que vocês fizessem esses exercícios já para o plantão e não resolver durante o plantão. Assim a gente otimiza melhor o nosso tempo. Ok, nossa, olha essa palavra errada aqui. Pelo amor, vou ter um treco se alguma professora de português é isso. Não vou conseguir apagar isso. Bom, o que é o mito do bandeirante? Durante muito tempo, né, os bandeirantes apareciam nos livros e numa determinada narrativa sobre a história de São Paulo como heróis paulistas, heróis do Brasil, tá? Eles eram representados como homens, né? Muito bem vestidos, muito altos, muito nobres, né? Cara aqui de rei, de senhor feudal, teriam sido responsáveis pela abertura e caminhos, né? Desbravamento do sertão, seriam os verdadeiros antepassados dos paulistas. É como se os paulistas, né? E eu tinha até uma tia que falava isso, tia Glorinha, ela dizia assim, ó, não tenho sangue negro, tenho sangue índio, né? Porque em São Paulo não teve miscigenação, não teve mistura com negro, só mistura com índio. Então, não teria havido essa miscigenação com escravos, tá? Então, talvez vocês até já tenham ouvido, né, esse tipo de menção. Então, o mito do bandeirante, né, ele foi elaborado e alimentado, né, ao longo, ficou diferente aqui, ó, ao final do século XIX, tá? Ao final do século XIX e teve, vou pôr aqui, peraí, ó, criado ao final do século XIX e reapropriado em outros contextos da nossa história. Por exemplo, durante a Era Vargas. Por exemplo, durante a campanha do JK, durante a ditadura civil-militar, por um cara chamado Paulo Maluf, que vai dar nome nas rodovias paulistas. Então, a gente tem rodovia dos imigrantes, né? A gente tem a Raposo Tavares, a gente tem a Anhanguera, tudo isso tentando se reapropriar dessa memória heróica, desses possíveis, né, dessa narrativa de um suposto antepassado paulista, tá? Como que a gente pode atravessar essa memória? Vendo essa imagem aqui, por exemplo, os bandeirantes não eram vestidos assim. Isso daqui é uma invenção da memória. Os bandeirantes, muitas vezes, nem sapato tinham, nem língua portuguesa falavam. Muitos bandeirantes eram mestiços,
com negros também, tudo bem? Então, esse tema da memória, né, da mitologia do bandeirante, costuma aparecer bastante nos vestibulares, e eu deixei uma questão, que inclusive tem essa imagem aqui, lá na nossa lista de exercícios, tá certo? Deixa eu voltar agora aqui para mim. Ok, retornei, tá? Então, a gente termina agora essa segunda parte da aula, tudo bem? E eu espero vocês no nosso plantão. Se alguém tiver dúvidas anteriores ao plantão, pode mandar pelo nosso grupo ali. Tudo bem, pessoal? Então, beijos e até!